Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um momento de estudo na Palavra de Deus, um culto de doutrina, aqueles cultos que nós separamos para estudar um pouco da teologia bíblica, da teologia sistemática, da teologia dogmática. Nós estamos fazendo uma série de estudos para responder as perguntas que têm nos chegado e as dúvidas das pessoas da nossa comunidade e também de outras comunidades. Pessoas que acabam tendo acesso ao nosso site, às nossas redes sociais e acabam interagindo e perguntando e questionando. Então esses cultos, eles servem para isso, né? Esses estudos, na verdade, né? Eles servem para o nosso aprendizado, nosso conhecimento, esclarecimento, mas o foco maior e o objetivo não é apenas intelectual, trazer informações a respeito de determinados temas. O foco dos nossos estudos doutrinários é que você não apenas tenha o conhecimento da sã doutrina, mas também tem a prática piedosa em cima desse conhecimento. E como a gente tem passado muito tempo em quarentena, é bom a gente estar juntos, estudando e compartilhando essas mensagens, né? Que eu acredito que toda vez que as mensagens elas trazem um esclarecimento, isso nos dá mais segurança na nossa relação com Deus, segurança da nossa caminhada bíblica cristã e também a segurança de você saber que está andando de acordo com a vontade do Senhor, né? Eu sei que muitas pessoas ainda estão entrando e daqui a pouco a gente vai, em alguns minutinhos, a gente vai começar a estudar sobre eclesiologia. O que é eclesiologia? A doutrina da igreja, né? O que é ser igreja? O que é ser corpo de Cristo, né? O que é que significa isso? Já que a gente tem tantos modelos enfim, tantas divisões, tantas denominações, tantos segmentos. Para você ter uma ideia, até durante 20 séculos do cristianismo, nós tínhamos apenas 8 denominações. Agora já são mais de 100 mil denominações. Então, será que todas elas são consideradas igreja? O que é que a gente poderia considerar como uma igreja verdadeira, uma igreja autêntica, uma igreja cristã? Então, o culto, o estudo de hoje, né, o estudo doutrinário de hoje, nós vamos abordar exatamente esses temas. A eclesiologia. Para quem não sabe, essa palavra eclesiologia vem do grego. A palavra igreja no grego significa eclesia. Eclesia é uma palavra composta de duas palavrinhas, eclesia. Ambas significam literalmente, a tradução dessas palavras seria chamados para fora. A igreja, o corpo de Cristo, ela é chamada para ser igreja não só dentro dos seus arraiais, ou dentro dos portões, ou dentro do templo. Tem muita gente que confunde isso. Eles dizem, né, quando a gente diz, não, vamos lá na minha igreja, eu vou ali na minha igreja. Então, muitas pessoas identificam apenas a igreja com aquele templo, ou aquele local sagrado, separado para culto. Biblicamente, né, a palavra já dá uma ideia do propósito da igreja. Nós somos chamados para fora. E aí, para a gente já entender um pouco o que é igreja, vamos dar uma olhada primeiro no que não é igreja. Por exemplo, a igreja não é a continuação do judaísmo do Antigo Testamento. Tem muitas pessoas que acham que a igreja ela é uma extensão do judaísmo. No primeiro século existia um grupo
de judeus cristãos convertidos, chamados de judaizantes. Quem eram esses judaizantes? Eram os judeus que tinham se convertido ao cristianismo, mas que gostariam que o cristianismo fosse uma extensão do judaísmo. Então eles exigiam que os cristãos novos fossem circuncidados, observassem algumas práticas da dieta, da alimentação, por exemplo, não comer carne de porco, não comer crustáceo, enfim. Esse grupo causou muitos problemas na igreja no início do século. Para você se embasar nisso, aquela passagem que Pedro vai na casa de Cornélio e Cornélio se converte, acaba se convertendo, ele e toda a família. E quando Pedro volta com tanta alegria para dar a notícia, os judaizantes, eles começaram a arguir Pedro e colocar Pedro contra a parede, dizendo, mas entrasse numa casa de incircunciso, Simão, comeste com ele, que negócio é esse? Você está maluco? Veja a que ponto era os judaizantes do primeiro século. Hoje, nos nossos dias, tem muita gente que não entende essa separação do Israel, do Antigo Testamento e a igreja. E aí tem muitas igrejas hoje que ainda tem dentro dos seus templos a bandeira de Israel, alguns daqueles elementos como o Hanukkah, que é aquele candelabro, o shofar, que é aquela trombeta. Eu já fui numa igreja que eles entravam com roupas típicas, né, do Antigo Testamento, com danças típicas da comunidade judaica, enfim. Eles não entenderam que a igreja ela não é uma extensão do judaísmo. A igreja ela nasce no Novo Testamento por conta da omissão dos judeus em cumprir o papel de ser povo de Deus. E aí Deus começa de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. Então, a igreja também, ela não é o reino. Uma outra confusão que as pessoas fazem com relação à igreja. Elas acham que a igreja é o reino de Deus, né? E não é. Pelo contrário, né? Muitas vezes ela acaba não interferindo ou agindo para estender esse reino de Deus. Ela acaba servindo para interesses de pessoas, né, de líderes e denominações e etc. Mas, biblicamente, a igreja ela é denominada de a noiva de Cristo. Essa é uma boa definição para a igreja. Além do significado do nome eclesia, chamado para fora, a igreja é identificada na Bíblia como o corpo de Cristo. Essa palavra eclesia, ela é traduzida como uma assembleia, uma congregação, um ajuntamento. Mas ela também pode ser usada para ser um ajuntamento de pessoas, de uma reunião pagã, por exemplo. Ela foi usada também para um ajuntamento de pessoas numa assembleia para resolver assuntos nada religiosos. Então ela acaba ganhando muitos significados. Mas no cristianismo, no Novo Testamento, o enfoque principal que é dado à igreja é exatamente esse, né? Uma assembleia local de irmãos e irmãs, servos do Deus Altíssimo, para culto e adoração ao Deus verdadeiro. Então, esse é o significado da palavra. A palavra corpo de Cristo, ou melhor, o significado de ser corpo de Cristo tem muitas implicações. Uma das implicações principais é que é um organismo espiritual do qual Cristo é o cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Quem é o Senhor da igreja? Cristo. A igreja não tem dono, a não ser Cristo. Eu sei que algumas igrejas aí tem dono, e aí é complicado. Mas as verdadeiras igrejas, o verdadeiro dono é Jesus Cristo. Por quê? Porque esse organismo espiritual, ele é composto de todos os salvos.
homens, mulheres, idosos, crianças, adolescentes, jovens, todos aqueles que são salvos fazem parte dessa igreja. E é chamada da Igreja Universal. E não entenda aqui como a denominação universal do Reino de Deus. Mas o corpo de Cristo, ele não é composto por todas as pessoas que estão nas igrejas locais. Existem as igrejas locais, a minha, a sua, essas denominações, como eu falei, de mais de 100 mil denominações. Mas dentro dessas igrejas encontramos o verdadeiro corpo de Cristo. Aqueles que nasceram de novo, desde o Pentecoste até os nossos dias. Essa é a verdadeira igreja. E aqui, a ideia principal dessa igreja, ela foi constituída para promover o culto ao Deus verdadeiro, para promover a evangelização dos povos, para o discipulado dos novos cristãos e também para as práticas de boas obras, de assistência. Agora, nessa época de coronavírus, de quarentena, é extremamente essencial a participação da igreja. Não só na oração, na intercessão, na orientação de seus membros e da sua comunidade local, de ficar em casa, de ter uma boa higienização, de fazer tudo que as organizações mundiais de saúde têm nos orientado, o nosso governo, os especialistas, mas também de socorro àqueles necessitados. Olha, tem muita gente que não tem casa para ficar, que dorme na rua. Tem muita gente que está sem emprego, salário, e até chegar essa ajuda financeira do governo, eles estão com fome e precisam comer. Tem muitos que estão precisando de material de higienização, de coisas básicas como sabonete, uma pasta de dente, uma escova de dente, uma toalha, enfim. Esse é um momento importante da igreja praticar as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Então, essas igrejas, biblicamente, elas eram compostas de seus líderes, e aí eles recebem nomes específicos que não foram traduzidos, mas foram transliterados do grego para o hebraico, do grego para as nossas línguas, desculpe, no nosso caso português, inglês, espanhol e as outras línguas. Os líderes dessa igreja eram chamados de presbíteros, ou a palavra também significa anciãos. Mas os presbíteros, eles tinham a característica de serem líderes na igreja. Eles lideravam essa igreja. Ou as igrejas, na época do Novo Testamento, a igreja era identificada com a cidade. Então, a igreja que está em Tessalônica, a igreja que está em Filipos, a igreja que está em Roma, a igreja que está em Colossos, enfim, cada uma daquelas igrejas, elas tinham a sua liderança, seus líderes, e esses líderes eram chamados de presbíteros. Aparece também a palavra bispo, mas bispo já dá uma ideia de uma função de supervisor. Enquanto que os presbíteros eram os líderes das igrejas, os bispos, eles supervisionavam esse trabalho da liderança. Uma outra palavra que aparece aí é de pastor. E pastor, nesse caso, indica um dom, um cuidado com o rebanho. O pastor é aquele que cuida e alimenta o rebanho. E ele alimenta espiritualmente através do ensino, das pregações, dos aconselhamentos, dos atos pastorais. Infelizmente, tem muitos pastores hoje que não pastoreiam. Eles ocupam a função, ocupam o cargo, mas não exercem o dom. Eles acabam se dedicando a outras coisas. Igrejas que têm muitos ministérios, você acaba tendo pastores administrativos que vão cuidar da finança. Mas, biblicamente, esse não é o modelo. O modelo de pastor é para cuidar de rebanho, para cuidar de gente, cuidar de pessoas.
que nós temos mais precioso dentro da igreja não são os nossos recursos, a nossa estrutura física, os nossos equipamentos, a nossa influência digital na mídia, na comunidade. O que há de mais importante dentro da igreja são as pessoas, o corpo de Cristo. E é por isso que Deus separa homens, líderes, para pastorear o seu rebanho. Então, essas igrejas, elas, além de contar com esses líderes, eles contam com outros líderes que auxiliam nesse trabalho, que são chamados de diáconos. Os diáconos são aqueles que estão ligados ao auxílio, ao serviço, né, à piedade, o trabalho de piedade. Não quer dizer que os presbíteros, pastores, eles não podem e não devem fazer isso. Muito pelo contrário, eles podem, devem, tem que ser exemplo. Mas como no livro de Atos, capítulo 6 mesmo, Pedro fala, olha, o nosso trabalho é muito grande, então a gente precisa separar homens fiéis, idôneos, para que possam nos auxiliar no serviço da mesa, né, na distribuição de alimentos, hoje no caso de distribuição de cesta básica, distribuição de medicamentos, visitas, né, a enfermos, visitas em hospitais, em presídios, enfim, o trabalho é muito grande, não é um trabalho de uma só pessoa. Lembra que a igreja é um corpo, ela não é feita apenas pelo seu líder, pelo seu pastor, pelo seu bispo, né? O trabalho da igreja é feito pelo povo de Deus. Essa é a grande missão da igreja. Existe uma discussão que foi tirada aí, se no Novo Testamento existiam diaconisas, mulheres. Algumas igrejas têm diaconisas, têm presbíteras, têm pastores. Então, eu não vou entrar nessa discussão, mas tem passagens que falam de diaconisas, né, na carta de Paulo aos Romanos e também na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Algumas denominações acabam tendo apenas liderança masculina, mas isso não impede a mulher, em hipótese nenhuma, de trabalhar no vasto, amplo e aberto, né, ministérios que as igrejas exercem. Na verdade, sendo muito sincero, quem mais trabalha na igreja são as mulheres. Isso é uma vergonha até para nós homens. Você já imaginou se as mulheres fizessem greve de oração, como é que seria em muitas igrejas? Será que teríamos homens suficientes para preencher esse ministério tão importante da oração, da intercessão? E não só a oração, mas as mulheres, elas atuam em todos os campos, em todas as frentes, ensinando, discipulando, fazendo obras sociais, abrindo frentes. Eu tenho viajado aí pelos sertões e conhecido muitas missionárias que não só abrem a igreja, mas que estão na frente dessas igrejas porque não tem homem que queiram assumir, não tem liderança que queira ocupar o espaço, enfim. Louvado seja Deus pelas mulheres da nossa igreja, das nossas igrejas e de todas as igrejas, de todas as eras. Você deve lembrar no Novo Testamento que o próprio Jesus, ele recebia ajuda financeira de algumas mulheres, né? Como Susana e outras mulheres. No Evangelho de Lucas há um destaque muito grande a essas mulheres. E não só ele, mas o apóstolo Paulo e todo o corpo de Cristo. Para citar a Priscila, esposa de Áquila, que era uma líder nata e uma mulher de grande valor na implantação e do ministério de plantações de igrejas pelo mundo. Essas igrejas, as igrejas cristãs, elas receberam de Deus e do próprio Senhor Jesus Cristo algumas ordenanças. E essas ordenanças para a nossa igreja são chamadas de ceia e batismo. Mas a visão bíblica, ela vai além da ordenança. A gente também vê tanto a ceia quanto o batismo como um meio de graça. O que é isso? Um meio de graça. É um meio divino de nos abençoar. Deus sabe das nossas limitações.
Deus sabe das nossas dificuldades, Deus sabe dos nossos problemas. Então, além de Deus nos dar o seu Santo Espírito, todo cristão, todo filho, toda filha de Deus, já é habitado pelo Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo habitando na sua vida. Então, além de Deus nos dar um novo coração, nos dar o seu Santo Espírito, de nos ligar ao seu corpo, que é a sua igreja, de colocar uma liderança espiritual sobre nós, para cuidar de nós que somos bebês espirituais, que precisamos ser discipulados, precisamos da caminhada. Nós temos esses dois meios de graça, que são identificados como a ceia e o batismo. A ceia, né, é aquele momento que fazemos na comunhão. E aí isso diverge de igreja para igreja, de denominação para denominação. Tem igrejas que celebram a Santa Ceia todos os domingos. Tem igrejas que celebram apenas uma vez por mês. Tem igrejas que celebram apenas uma vez por ano. A Bíblia não é tão enfática quanto a quantidade de celebração da ceia. Mas a Bíblia é enfática no ensino da participação da ceia do Senhor. E como eu disse, a ceia é um meio de graça, é um meio divino de nos abençoar. Quando participamos da ceia, né, a Bíblia mesmo diz, né, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós devemos estar nos examinando para estarmos participando da ceia do Senhor. E esse examinar é para lembrar de áreas que precisam serem trabalhadas por Deus e áreas que precisamos ser abençoados por Deus. E essas áreas são áreas que podemos e devemos colocar em oração nesse momento da ceia. Senhor, me ajuda nessas áreas, ou me ajuda nessa área específica. Senhor, me abençoa nesta situação que eu tenho passado, ou nessa crise que eu tenho vivido, ou nessa adversidade que eu encontro, ou essa tribulação. Enfim, esse é o momento de você ser espiritualmente abençoado por Deus. E o batismo também, ele é visto por algumas igrejas de forma divergente. Muitos veem o batismo apenas como uma ordenança e uma forma de se tornar membro, fazer parte da membresia daquela comunidade local. Então, para muitas denominações, você só vai se tornar membro daquela comunidade se você for batizado, né, naquela comunidade ou por aquela denominação. Outros, né, como a Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, vê o momento de batismo como uma aliança, né? A teologia reformada é uma teologia pactual, né, de alianças. Então, nessa visão, se entende que o batismo é a extensão da circuncisão. É uma forma de fazermos um pacto de uma aliança com Deus e com a nossa casa. E é aí que dentro dessa visão se entra a questão do batismo infantil. Muitos não concordam com o batismo infantil porque acreditam que é apenas uma resposta de fé. Como a criança ainda não tem raciocínio, intelecto, ela não vai poder responder aquelas perguntas ou dar um testemunho de que é uma nova criatura, então elas não podem ser batizadas. Já a teologia reformada, a teologia da aliança, ela vê que a aliança que nós firmamos com Deus, né, ela também é firmada com a nossa casa e com a nossa família. Entenda, isso aqui não é salvação. A salvação é individual, mas podemos firmar pactos familiares da mesma maneira que Deus fazia um pacto com Abraão e a sua descendência, com a casa de Davi, que sempre teria um rei no trono, né? Então você vai ver sempre uma aliança, né, pactual, podemos assim dizer, no Antigo. E agora no Novo Testamento, Jesus disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Então estamos debaixo de uma nova aliança, que é a aliança do corpo de Cristo. Essas igrejas
elas também, agora você vai vou tentar explicar para vocês mais ou menos como é que funcionam as igrejas. Quando a gente fala, por exemplo, de presbiterianos, batistas, anglicanos, congregacionais, pentecostais, na verdade nós estamos falando de governo de igreja, né? Não necessariamente da teologia, porque hoje em dia você tem igrejas presbiterianas que têm uma teologia neopentecostal ou uma teologia neopuritana, que são dois extremos da teologia. Você tem igrejas pentecostais que têm cultos extremamente tradicionais e rígidos, né? Diferente do movimento pentecostal na sua origem, que eram cultos mais festivos, alegres, né? Com danças e manifestações de curas, milagres. Então entenda, quando a gente fala pelo nome da denominação, nós estamos falando de governo de igreja. E aí dentro do seu governo, o primeiro exemplo que nós temos é o chamado Igreja Nacional. Aqui nós não temos no Brasil. Já teve uma época que a Igreja Católica era a Igreja Nacional. Mas o modelo de Igreja Nacional, o exemplo mais forte é a Igreja Luterana, na Alemanha. Lá na Alemanha, os sacerdotes, eles são funcionários públicos. Eles são pagos pelo Estado, né? Pela nação. Independente do tamanho da sua congregação, da arrecadação da sua congregação, da influência da sua congregação, da sua comunidade, eles são funcionários públicos, eles fazem concurso público. E quem manda, né, é o Estado. O Estado é quem dá as diretrizes nessas igrejas, que são chamadas assim, igrejas nacionais. O outro modelo de igrejas que nós temos, além da igreja nacional, é a igreja hierárquica. E aqui vai a maior de todas, que é a igreja católica. A igreja católica é uma igreja hierárquica, de hierarquia. Então você vai ter o padre, que cuida daquela, né, paróquia, mas acima do padre você tem o bispo, que vai cuidar de várias paróquias. Acima do bispo você tem o arcebispo, que vai cuidar da arquidiocese de todas as paróquias que estão debaixo. E acima deles você vai ter o papa. Então vem de cima para baixo, né? O modelo anglicano também segue esse mesmo modelo hierárquico, né? Quem manda é o bispo, né? Quem manda é quem tem a patente mais alta naquela comunidade. É mais ou menos assim, parecido com o modelo das nossas forças militares, né? Exército, Marinha e Aeronáutica. Eles seguem esse modelo de hierarquia também. Um outro modelo é chamado de modelo federal, o modelo representativo. Esse é o modelo da Igreja Presbiteriana do Brasil. O povo elege líderes, presbíteros, né, e diáconos, e esses presbíteros eleitos, junto com o pastor, que também é eleito, irão representar o povo no conselho da igreja. Esse é um modelo calvinista. Vale a pena a gente lembrar um pouco que quando Calvino criou esse modelo, o mundo ainda estava passando por transformações. Isso é o século XVI, né? A igreja, ela ainda estava no seu nascedouro e era muito perseguida, porque os impérios, eles eram católicos e perseguiam cristãos. Então estava surgindo aí nações independentes, chamadas de nações-estados, e essas nações estavam abraçando o modelo protestante. Então João Calvino, o que é que ele fez? Ele criou um modelo não só para a igreja, mas para a sociedade. E hoje as nações republicanas, democráticas, usam esse modelo, né? Lembra que nós, aqui no Brasil, nós elegemos o presidente da República, nós elegemos os deputados federais e os senadores,
A nível estadual, elegemos o governador e os deputados estaduais, e a nível municipal elegemos os prefeitos e os vereadores. Esse é um modelo representativo. Isso foi criado por João Calvino. Né? O povo escolhe líderes capazes, competentes e que têm uma vocação pública para governar, né, sobre eles. O mesmo modelo, isso foi adotado do modelo da igreja. Nas igrejas calvinistas e a igreja presbiteriana, o modelo é esse, é representativo. Né? Os membros escolhem os seus líderes, presbíteros, que são chamados de presbíteros regentes, que eles estarão junto com o pastor, que é um presbítero docente. O pastor fica com a parte do ensino, com a parte do aconselhamento, né, com a parte mais do cuidado do rebanho. E os presbíteros também ligados a ensino, a aconselhamento, mas com uma ênfase maior na administração, né, da comunidade local. Um outro modelo de igreja é chamado de modelo congregacional. E aqui a gente vê as igrejas congregacionais e igrejas batistas, aonde tudo é decidido em assembleia pela igreja. A assembleia da igreja é soberana para decidir tudo. Então, essas igrejas, a grande maioria delas, devem ter suas reuniões frequentes de assembleia, mensais, trimestrais, enfim, dependendo das necessidades, eles precisam da aprovação em assembleia. E aí você pode estar pensando, mas pastor, e essas igrejas pentecostais, né? Como é que elas funcionam? A grande maioria delas, quase em toda a sua totalidade, elas seguem o modelo hierárquico, que é eu dei o exemplo da igreja católica, né, e da igreja anglicana. Essas igrejas, por exemplo, a Universal do Reino de Deus, o bispo lá é o Edir Macedo, então ele é quem manda, ele é quem tem a palavra final. Existem outros bispos, mas que estão debaixo da supervisão dele. Tem igrejas pentecostais que criaram um título de apóstolos. E, segundo eles, né, esses apóstolos estão acima dos bispos. Então, mas mesmo assim, veja, é um modelo sempre de hierarquia. Apóstolo, bispo, pastor. Né? Nessas igrejas que não tem bispo, nem apóstolo, mas tem o pastor ou o missionário, a palavra final é dele. Ele é quem decide, né? E muitas vezes ele é quem interpreta tudo de todas as formas. Né? Se identifica como o ungido de Deus e ninguém pode encontrar a opinião dele. Esse é o modelo da grande maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais. Então veja, nós vimos até agora que a igreja, né, a doutrina da igreja, ela é identificada como o corpo de Cristo. Né? O seu propósito de ser igreja, como eu disse, glorificar a Deus, evangelizar, discipular, cuidar das necessidades dos seus membros, especialmente os mais necessitados, as viúvas, os órfãos, os que estão desempregados, aqueles que moram em condição de carência e necessitam não só do apoio espiritual, mas do pão material também. E, além disso, a prática, né, do bem e das boas obras no mundo. Esse é o propósito maior da igreja. A igreja ela tem que cumprir esse propósito para não apenas ser relevante, mas para ser de fato o corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, estamos aqui para exercer o sacerdócio que Deus espera, o ministério que Deus nos ordenou. Agora, essa igreja, ela é fundada em Cristo Jesus, né? Jesus, como eu disse no início, ele é o cabeça, ele é o fundamento. E aí, no Novo Testamento, a gente vai ver muitas figuras que são usadas. A Bíblia é um livro
além de ser a palavra de Deus, a palavra eterna de Deus, é um livro que tem recursos literários maravilhosos, figuras de linguagem, metáforas, hipérboles. Você vai encontrar poesia, parábolas, narrativas. São tantos recursos literários que é tão enriquecedor e é um aprendizado constante estarmos lendo e estudando a palavra de Deus. Uma das figuras da igreja é chamada de o pastor e as ovelhas, em João 10. Jesus diz: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então a verdadeira igreja, né, o corpo de Cristo, são aqueles que se relacionam com Cristo. Como eu falei, a gente estava estudando aqui sobre governo. Tem muita gente que confunde também com doutrinas, né? Por exemplo, eu falei aqui dos pentecostais, dos neopentecostais, que são aquelas igrejas que dão a ênfase maior aos dons espirituais, principalmente os dons miraculosos como cura, línguas, profecias e milagres. E esses dons são bíblicos, estão na Bíblia, estão lá em Coríntios. Eu sei que muitos acreditam que esses dons cessaram. Biblicamente, nós não temos nenhum texto que diz que esses dons cessaram. Mas muitos argumentam teologicamente que esses dons sumiram na história do cristianismo e só apareceram depois com o movimento pentecostal. Enfim, essas igrejas pentecostais, a base doutrinária dela é muito ligada aos dons miraculosos. Principalmente o dom de línguas, o falar em línguas, que na visão deles é um batismo espiritual, né? O batismo com o Espírito Santo, ele é evidenciado com falar em línguas. Isso é uma visão pentecostal. Do outro lado, assim, do outro extremo, você tem os neopuritanos, que são aqueles que acham que só eles são os verdadeiros cristãos do mundo, só eles têm a verdadeira doutrina, que eles são os guardiões dessa sã doutrina e que quem pensar diferente deles é herege, está condenado, não vai para o céu. Né? Por exemplo, eles pegam o domingo, que é o dia do Senhor, e começam a colocar um monte de regras do que pode e do que não pode no dia do Senhor. E não só no dia do Senhor, mas vários outros mandamentos. Então, esse pessoal, eles são tão extremados que eles se assemelham muito aos fariseus na época de Cristo. Eles dão uma preocupação e um exagero doutrinário e esquecem de um pressuposto básico. Na Bíblia, na palavra de Deus, quem salva é Jesus. E Jesus salva a todos os seus. Independente, veja, se você ainda tem algum erro doutrinário. Eu conheço muitas pessoas que vieram de igrejas que nós poderíamos considerar heréticas, profanas, mas já vieram convertidos nessas igrejas. O próprio Lutero era um monge agostiniano, e ele se converte ali dentro daquele monastério, nas suas crises e nas suas lutas internas, e se tornou um dos reformadores, um dos principais reformadores da teologia protestante. Enfim, então esses neopuritanos, eles exageram demais, do meu ponto de vista, óbvio. Eles vão dizer que não, que eu estou sendo até liberal, e aí liberal, que eu não sou, é um movimento chamado de liberalismo teológico, que foi muito forte na Europa no século passado, e no Brasil não criou muitos adeptos, mas ainda hoje acaba fazendo alguns estragos. O que o liberalismo teológico ele ensina? Ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Então, para esses teólogos liberais ou cristãos liberais, eles vão começar a separar na Bíblia o que eles acham que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus. E aí
isso aí fica a critério de cada pastor, teólogo, movimento, enfim, não dá para a gente estudar isso aí. Mas já combatendo esse movimento, a Bíblia é a palavra de Deus em toda a sua totalidade. A Bíblia ela é inerrante, ela não tem erro, ela não induz ao erro. A Bíblia foi inspirada por Deus, trazida a nós em sua perfeição. São as palavras de vida eterna, as sagradas escrituras, os 66 livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Um outro modelo que é utilizado, uma outra figura, é a figura da noiva e do noivo. Se Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. A carta de Paulo aos Efésios fala que Cristo ele santifica a sua noiva. Ele morreu por ela. Ele deu a sua própria vida. E é interessante que hoje, biblicamente, o ministério de Cristo é o ministério da intercessão pela sua igreja. Como eu disse no início, a igreja não é o reino. Tem muita gente que confunde igreja com o reino, igreja com o judaísmo, a extensão do judaísmo. Tem muita gente que confunde igreja local com o reino de Deus, ou a igreja local com a denominação com o próprio Deus. E muitas pessoas já foram magoadas, feridas, abandonadas pela igreja. Alguém falou uma vez que a igreja é o único exército que abandona os seus soldados feridos. A igreja local ela é composta de pessoas comuns, E a própria palavra diz que no meio da igreja você tem o joio e o trigo, ou seja, nas nossas igrejas locais nós temos pessoas que de fato não são convertidas, não são filhos de Deus, não nasceram de novo, não são ovelhas do bom pastor, não faz parte da noiva, Está na igreja local, mas não é nascido de novo, não vai para o céu. Então essa figura da noiva, do noivo é bem interessante, porque o noivo, ele está sempre protegendo a sua noiva. Esse é o modelo da cultura judaica. O noivo, ele se coloca sempre em favor da noiva. Então nós, que fazemos parte verdadeiramente dessa igreja, nós temos o auxílio de Jesus Cristo. Ele é quem nos cuida. Por isso que ele nos deu os meios de graça, a ceia, o batismo. Por isso que ele nos deu o Paracleto, o Espírito Santo, o Conselheiro, aquele que estaria ao nosso lado. Por isso que ele nos abençoa com dons espirituais, para que possamos exercer trabalhos, ministérios com excelência, de uma maneira sobremodo maravilhosa aos olhos de Deus e da própria sociedade. Essa é a figura maravilhosa que nós temos aqui. Uma outra figura é da videira e os seus ramos. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. E se ele é a videira e nós somos os ramos, nós temos que dar frutos. E esses frutos não são apenas de pessoas convertidas. Nossa responsabilidade é a evangelização e o discipulado, como eu já falei aqui anteriormente, que é o propósito da igreja. Mas também desenvolver os frutos do Espírito. Amor, alegria, mansidão, paz, longanimidade, domínio próprio, para que as nossas atitudes elas falem muito mais alto do que as nossas palavras. Nós vamos convencer as pessoas pelo exemplo. Na verdade, quem convence é o Espírito Santo. Ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas enfim, vamos recapitular que foram muitas informações aqui. O que é que nós estamos estudando? A doutrina da igreja, que é chamada eclesiologia. A palavra eclesia é a palavra assembleia, usada para comunidades locais. Cada igreja local, cada comunidade local, ela é
uma assembleia. Mas a verdadeira igreja é aquela que faz parte do corpo de Cristo. É composta daqueles que nasceram de novo. Então, as igrejas locais, elas se dividem em governos e doutrinas. Governos hierárquico, como a Igreja Católica, governo nacional, como a Igreja Luterana, governo federal representativo, como a Igreja Presbiteriana, e governo congregacional, como a Igreja Batistas ou congregacionais. Teologicamente, você tem as igrejas históricas, que adotam as teologias reformadas, teologia bíblica, mas você vai ter igrejas pentecostais e neopentecostais, que adotam as doutrinas pentecostais com a ênfase nos dons espirituais, principalmente dom de curas, línguas e visões. Você vai ter do outro lado as igrejas liberais, que não acreditam que a Bíblia em sua totalidade é a palavra de Deus, mas partes da Bíblia, algumas são histórias inventadas, eles chamam de mito fundante, né? Por exemplo, eles não acreditam num dilúvio que total, para eles o dilúvio foi apenas numa região, foi uma enchente, não foi o dilúvio, né? Que Moisés não abriu o Mar Vermelho, mas que Moisés conhecia uma passagem numa maré baixa e que guiou o povo por isso. Então esses são os liberais, né? Existem aqueles que do outro lado, né, acabam criando uma denominação em volta de uma visão, né? Por exemplo, o Exército da Salvação, até pelo nome, eles se identificam como soldados de Cristo, mas eles estão muito mais ligados a trabalhos de ajuda humanitária, a ajuda a hospitais, aos pobres, aos necessitados. Enfim, como eu disse, hoje nós temos mais de 100 mil denominações, então não dá para identificar todas. Mas qual é a base de tudo isso? Veja, como é que nós podemos dizer que uma igreja ela é genuinamente uma igreja cristã? Existem características e que são simples, mas extremamente fundamentais. Primeiro, uma igreja cristã ela tem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, se a igreja é a noiva, se nós somos as ovelhas e Ele é o pastor, o dono da igreja é Jesus Cristo. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. A igreja é um organismo espiritual para refletir a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nós fomos criados nele, por ele e para ele. Ele é quem nos salvou, é ele que nos santifica. Essa é a base fundamental, não podemos abrir mão. É por isso que aqui se divide o cristianismo das outras religiões. Islamismo, budismo, espiritismo. Essas religiões, elas têm Maomé, Buda, Allan Kardec. Para nós, só Cristo. É um dos lemas da reforma, né? Só as escrituras, somente as escrituras, somente Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. Uma outra característica fundamental, né, é que esta igreja ela estuda, ensina as sagradas escrituras. A Bíblia é a nossa regra de prática e fé. A Bíblia é a maior autoridade, não é a denominação, não são os pastores, os teólogos, né, as confissões. A autoridade máxima que nós temos é as Sagradas Escrituras. Então, uma igreja genuinamente cristã, ela vive a Cristo e prega a palavra de Deus. Ela ensina a palavra de Deus. Não só na evangelização, mas também no discipulado. É uma igreja que tem como a sua autoridade máxima as Sagradas Escrituras. Se algum pastor, algum líder diverge das Escrituras,
você já deve ficar preocupado e se afastar. Porque ou essa igreja está caminhando numa heresia, ou ela de fato não é uma igreja genuinamente cristã verdadeira. Uma outra característica dessa igreja genuína, né, que ela é ligada em Cristo, ensina a palavra de Deus, né, é uma igreja que se reúne para adorar o Senhor. É uma igreja que tem um corpo local para estar adorando e glorificando a Deus. O propósito maior da igreja é glorificar a Deus. Nós estamos aqui para dar glória ao Senhor. Por isso que nos reunimos, né, dominicalmente. Eu sei que com essa quarentena a gente está fazendo esses trabalhos online, mas entenda, isto não é o propósito da igreja. Eu espero que as pessoas depois não usem como desculpa para não irem mais à igreja, dizendo, não, eu vou fazer meu culto em casa, eu vou fazer meu culto pela internet, eu vou ouvir o meu pastor preferido, o teólogo tal, o ministério tal. Veja, o corpo de Cristo se reúne juntos num local, naquele momento público, para adorar e glorificar a Deus. E quando saímos dali, saímos para cultuar a Deus em sociedade, com as nossas boas obras, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso caráter. Como dizia Francisco de Assis, ou São Francisco de Assis, faça tudo para evangelizar. E, em último lugar, use as palavras. O que menos precisamos é das palavras. O mundo precisa mais das nossas atitudes. A igreja é sal da terra, luz do mundo. Tem muita gente em trevas, tem muita gente perdida. Alguns acrescentam ainda que essa igreja ela também precisa da disciplina eclesiástica. Muitos entendem disciplina no sentido de castigo, né, de rigidez em usos e costumes. A igreja pode ou não pode, isso é correto ou não é correto. Né? Como eu estou falando agora, esse momento de estudo pela internet, culto pela internet, né? E são recursos que a tecnologia nos permite, mas a essência da igreja é a congregação junta, louvando e glorificando a Deus. Podemos fazer isso nos templos, podemos fazer isso nas praças, podemos fazer isso nas ruas, podemos fazer nos lares, mas temos que estar juntos. A igreja é um organismo vivo e junto. E aí, meus queridos, eu queria já partir para a conclusão desse estudo, dizendo que igreja é ser. Nós temos que ser a igreja. A igreja não é aquele templo que está fechado agora por conta dessa quarentena. A igreja não é aquele local que tem CPF, ou melhor, CPF não, CNPJ, que tem um CEP que a identifica pelo Google na rua. A igreja sou eu e você. O corpo de Cristo somos nós. Cristo morreu e santificou a sua igreja. Ele não morreu pelos nossos templos, palácios, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Um Deus vivo, ele habita em templos vivos, e esses templos vivos somos nós. Nós é que somos a igreja verdadeira, a igreja universal, a igreja cristã. Nós é que somos o corpo de Cristo. E para isso, Deus já preparou as boas obras para que nós possamos andar nelas. Deus tem chamado a mim e a você para fazer diferença nesse mundo. Saiba disso, você não foi trazido para o corpo só para fazer número. Não existe aquela ideia do cristão salvo, sentado e satisfeito. Nós fomos chamados para um ministério que define a eternidade. É céu ou inferno.
A responsabilidade que está nos nossos ombros é muito grande, mas o privilégio é muito grande. Um dia estaremos todos celebrando as bodas do Cordeiro. Se Cristo é o noivo e nós somos a noiva, um dia haverá esse casamento. E a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. E lá será um momento de festa, de alegria por toda a eternidade. E que prazer e privilégio ter você lá ao nosso lado. Já pensou pessoas que estarão lá e vão olhar para você e vão lhe agradecer, porque foi você que as evangelizou, foi você que a discipulou, foi você que a aconselhou, que intercedeu, que muitas vezes emprestou dos seus recursos financeiros ou do seu precioso tempo, ou principalmente do seu amor e da sua misericórdia, para que essas pessoas chegassem à maturidade de Cristo. Esse é um grande privilégio. Povo de Deus, nós estamos aqui para ser sal da terra, luz do mundo. Que a luz de Cristo Jesus brilhe cada dia mais na sua vida. Que Deus abençoe. Espero ter contribuído para trazer orientações e esclarecimentos nessa área. Se você tem algum interesse de que a gente estude na semana que vem mais um tema doutrinário, por favor, pode mandar para mim. Manda pelo Face, manda pelo Zap, enfim. Faz com que as suas dúvidas, suas perguntas, seus questionamentos possam chegar em minhas mãos. E nós estaremos aqui quarta-feira, na semana que vem, 8 horas, com mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos orar? Você pode orar comigo. Vamos orar agradecendo até por esses dias que temos esse privilégio de estarmos juntos aqui pela internet, pelo Facebook e pelas redes sociais. Feche seus olhos onde você está. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento de estudo e esclarecimento. Que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar e guardar de todas essas verdades. Sabermos que o mais importante é o nosso relacionamento pessoal com Jesus Cristo. A Ele nós oramos, a Ele rendemos culto, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe. Domingo estaremos aqui às 19 horas fazendo culto pelo Facebook. Só uma coisa, tem muita gente me dizendo, olha, o Instagram tem mais recursos, mas muitas pessoas não têm Instagram, então é por isso que a gente tem feito aqui pelo Facebook, ok? Mas a gente tem mandado também essas mensagens gravadas para o Instagram da igreja, Castelo Forte, ok? Deus abençoe, um abraço a todos e até domingo, se Deus quiser.